Olá, bom dia, tudo bem? Vou fazer uma gravaçãozinha aqui para começar o dia e responder algumas perguntas aqui pelo vídeo, porque eu gostaria de investir um pouquinho mais de tempo nessas perguntas, ok? Bom, a primeira que me perguntaram é da onde veio o Pense e Mude. Olha, o Pense e Mude começou um tempo atrás. Eu ouvi uma pessoa falando num local que eu estava que Deus ia matar os seus inimigos, tá? E aí eu comecei a pensar, um dos mandamentos é não matarás, né? Falei, não é possível que ele vai matar alguém. Eu queria que ele possa transformar meus inimigos em meus amigos, né? Isso que eu pensei. E fui juntando uma coisa com a outra. Por exemplo, na Idade Média, as pessoas morreram de leptospirose, uma doença que foi dada por conta de não ter esgoto, porque tinham muitos ratos e tudo isso. E aí você estudando a história, na época dos egípcios, os romanos, eles tinham um sistema de esgoto. Aí você fala, mas como que lá atrás tinha um sistema de esgoto e na Idade Média, bem mais perto de nós agora, não tinha? O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com a humanidade que antes pareciam ser muito mais inteligentes do que nós? Nós não conseguimos desvendar nada até hoje. Tudo é teoria. É teoria da evolução, é teoria do dinossauro, é teoria do extraterrestre, é teoria da pirâmide, é teoria de tudo. A gente não consegue entender nada. E eu falei, bom, como que vai ser isso, né? É tudo teoria, é tudo... alguém pensou em alguma coisa e todo mundo segue aquela linha. Teoria da evolução. Aí eu comecei a pensar, entender as coisas e descobri que se você não se conectar com o espiritual, que era o que os povos mais antigos sempre foram muito conectados com o espiritual, com aquilo que as pessoas não entendem até hoje. E cada vez, quanto mais passa, mais longe a gente vai ficando. Quanto mais o progresso, quanto mais tecnologia, quanto mais ciência, que é bom também, lógico, graças a Deus pela anestesia, porque eu não aguento dor, mas a distância do espiritual criou tudo uma desinteligência. Não vou falar outro nome, eu vou falar desinteligência, porque quanto mais antigas são as civilizações e os povos, mais inteligência, mais sabedoria, mais discernimento. Aí eu falei, bom, o segredo está no passado. O segredo estão nos livros que nos ensinam a viver, nos manuais. E isso é um dos motivos que eu uso a Bíblia. Porque a Bíblia, para mim, é um manual de sobrevivência, é um manual do caminho para chegar no espiritual. E aí você põe o nome que você quiser. Mas existe só um caminho e só uma força. Só um mundo espiritual existe, para todos. Não importa a sua religião, não importa que país você nasceu. Eu vejo que tem pessoas que nasceram em outros continentes, em outros países, e tem livros diferentes, histórias diferentes, mas se você for analisar, se você pensar, você vai mudar, porque você vai ver que tudo é conectado. Todas as histórias, todas as religiões, todas estão conectadas. É uma história só. Só que tem uma coisa ou outra diferente, então isso tornou as pessoas separadas, né? Eu sou indiano, eu sou judeu, eu sou russo, sou chinês. Cada um deles tem uma história.
os chineses, os orientais adoram as estátuas do Buda, os templos, uma reverência, né? Os que usam a Bíblia geralmente têm as suas estátuas também, seus monumentos que reverenciam. Os egípcios tinham, né? Suas estátuas que reverenciavam. Os judeus também têm. Eles não falam que são contra a idolatria, mas eles idolatram templos, lugares. Eles falam, lugar sagrado, não sei o quê. Tem lugar que você não pode entrar se você não tiver de uma roupa especial. Enquanto que o lugar mais especial, mais importante, o lugar mais incrível que você tem que conhecer e cuidar é o templo, é a igreja, que é você, que sou eu. Não é parede, não é pirâmide, não é construção, entendeu? E dessa forma eu fui juntando uma coisa com a outra e comecei a pensar, e isso foi me mudando. Tem uma história que eu acho engraçada, que me ajudou nesse mudar, que não tem nada a ver com o espiritual, mas tem a ver com pensar, que é o café. O café eu tomo de vez em quando, mas acabou o café para mim. Por quê? Você pega uma fruta, não sei se você já viu, mas a fruta do café é uma bolinha e ela fica vermelhinha quando está madura e ela é muito doce, uma delícia. Só que você pega essa fruta, joga ela no sol, tira, colhe, joga no sol e deixa secar. Primeiro processo, seca a fruta, desidrata, que até aí comer uma fruta desidratada não tem problema. Segundo, depois de seca,